Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma reflexão aqui no nosso grupo de saúde mental, o grupo Cuca Fresca. Vamos tentar entender a respeito do que é um sintoma. Afinal, nós queremos conversar um pouquinho a respeito dos sintomas da ansiedade. E para entender isso, vamos então tentar usar algumas ilustrações. Em termos médicos, até pelo fato de ser um profissional dessa área, nós temos que entender de onde vêm os sintomas. Bom, em termos médicos, na literatura médica, sintoma é uma alteração do que nós percebemos do que sendo normal. Saiu do normal e eu percebi isso, eu tenho um sintoma. Eu posso sair do normal, mas eu não perceber, então não é um sintoma. Quando é percebido por um profissional, nós chamamos medicina de sinal. Quando um profissional de saúde percebe, ele chama de sinal. Quando eu, paciente, ou pessoa, percebo, a gente chama de sintoma. Algo simples. Simples assim. Pode não parecer muito diferente para um paciente, mas para um profissional de saúde faz diferença sim, porque às vezes a gente, na prática, percebe que as pessoas não conseguem entender bem. Um exemplo clássico, nós vamos ver daqui a pouco, é a pressão arterial, né? Então, é sinal quando o profissional percebeu, é sintoma quando a pessoa percebeu que foi diferente da normalidade. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com essas questões. Eu vou avançar um pouquinho aqui, que não me interessa tanto a questão médica, técnica específica, ao menos não nesse momento, não para o público que nós estamos falando agora, e vamos avançar nesse conceito. Então, sintoma é quando eu percebo que há algo errado. E saiu da normalidade, saiu do que nós chamamos de equilíbrio, eu tenho então um desequilíbrio. A questão é que o nosso corpo ele não é equilibrado 100% do tempo. Existem muitas coisas que causam desequilíbrio no nosso corpo, muitas coisas que poderiam causar sintoma, mas o nosso corpo tem capacidade de se adaptar, de se reequilibrar. E aí então nós colocamos outras noções. E eu vou ter esse conceito de são sensações desagradáveis que nós estamos tendo. E por favor, devemos entender bem isso, porque algumas pessoas acham que o sintoma, aquele desconforto, essa sensação desagradável que ela tem, ela é um castigo divino. Não é isso. Sintomas não são castigos divinos. Por isso, vamos tentar entender o seguinte. Vamos pegar o exemplo, como eu estava dizendo, da pressão arterial. Então, a pressão do sangue na parede das nossas artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do nosso coração. É considerado como pressão arterial ideal, aquela que é chamada de 12/8. 12/8 centímetros de mercúrio. Em medicina, a gente trabalha com milímetros. Por isso, a gente diz pressão ideal 120/80. Vamos considerar que eu tenha duas pessoas aparentemente iguais. Se eu separá-las, eu for medir a pressão de uma delas. Eu medi a tensão arterial de uma delas, eu aferi a tensão e ela estava em 160 por 100. Aferi em 160 por 100. Você vai lá olhar e ela está com dor na nuca, ela está tonta. Já eu posso ter medido a tensão arterial de uma outra pessoa e ela estava com 22 por 13. E ela estava sentindo bem, faceira da vida. Como que pode ser isso? De onde é que vem essa diferença? Então eu preciso entender. Ela vem da capacidade de adaptação. A pessoa se adapta com a dificuldade. Por mais que exista a sobrecarga, enquanto o meu corpo, enquanto a minha mente tolerar a sobrecarga, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Sabe, foi bem feito isso, sabe? O Criador nos fez muito bem feito. A nossa capacidade de adaptação é tremenda. A capacidade de resistência que o corpo humano, que a mente humana tem é uma coisa realmente fabulosa. Tudo o que nós podemos suportar. Sabe aquele indivíduo assim que desde pequenininho ele carregou peso, muito peso nas costas, e só depois de muito tempo que ele veio ter dor? Quando ele não aguenta mais a sobrecarga. Assim, já conversamos quanto a isso, é a sobrecarga a fonte da origem dos sintomas da ansiedade. E quando eu tenho uma mente, então, sobrecarregada, logo ao passar do tempo, eu vou ter uma mente sintomática, eu vou ter sintomas da mente. Então, alguns dos sintomas da ansiedade, de depressão, irritabilidade, de alteração do meu sistema de defesa, da minha mente que não funciona tão bem, a memória que se vai, das dores pelo corpo, pela tensão muscular, músculo tenso, especialmente nessa região aqui dos ombros, do pescoço, da região da musculatura que envolve próximo ao coração, e muitas vezes o ansioso vai consultar por dor no peito, mas na realidade ela é de origem
do sistema nervoso. Então eu tenho isso, esse desconforto, essa dor de cabeça, essa tontura que vem também de origem dessa mente sobrecarregada. E veja bem, na hora de tratar, eu devo fazer muito mais do que ir além apenas do alívio, embora, conforme também já conversamos na aula sobre a atitude que o ansioso tem que ter, nós vemos que na hora de tratar eu preciso ter, além do alívio, eu tenho que ter a busca da transformação. O que nós vemos na prática é que na hora de tratar, o ansioso geralmente procura atendimento para tentar amenizar apenas o que? O sintoma, e não a causa causa desses sintomas, que é essa sobrecarga. E por querer tudo do seu jeito, rápido, o ansioso muitas vezes ele quer quase que colecionar remédios. Ele quer um para cada um dos sintomas que ele tem. Quer um para dor de cabeça, quer um remédio para dor nas costas, quer um remédio para aquela queimação, aquela gastura, aquela bola que trava e sobe e desce, um para memória, outro para dormir, outro para disparador do coração, um para tensão muscular e assim vai. Né? Muitas vezes esse querer, claro, ele está condicionado sim, né, a razões do paciente, do médico, do sistema. Nosso objetivo aqui não é necessariamente trazer culpa ou para as pessoas, mas uma reflexão a respeito de suas atitudes. Muitas vezes o ansioso, então, ele vai atrás da pílula mágica, sabe, assim, dose única. Tomar de 6 horas para o ansioso é um saco. Né? Além de dose única, ela tem que ter gosto agradável e tem que ser fácil de engolir, porque se o negócio ficar enroscando ali, já chega aquela bola que incomoda, né? Sem efeito colateral, porque efeito colateral traz mais sofrimento, e aí preocupação, o que vai acontecer comigo? Será? Nossa, me gera mais ansiedade? Não pode ter efeito colateral. Tem que ser barato, porque se eu pensar na dor do bolso, né? Aí, claro, de fácil acesso. Se tiver no posto de saúde, então melhor ainda. E assim, vai me permitir então ter a vida desregrada que eu sempre quis ter. E essa tal de ansiedade está me atrapalhando, não está permitindo. E aí eu esqueço os verdadeiros remédios, né? Que a gente brinca aqui, o tolerato de paciência. Como nós temos que tolerar mais, como temos que ter mais paciência. Que bom se pudesse vir em pílulas e medicamentos, né? O amor, a crença, a alegria, sonhos. Né? Se eu pudesse realmente buscar isso, se isso viesse em pílula, nossas coisas são conquistadas. Sabe, eu agradeço a Deus porque não é assim. Porque se realmente viesse em comprimidos, nós não íamos nos esforçar para conseguir ter essas coisas. Nós íamos engolir o comprimido. É muito mais fácil engolir uma baga. E o ansioso, uma coisa que o ansioso não suporta é perda de tempo. Ganho tempo, engulo a baga, tenho o que preciso. Agora tem que ficar se controlando, tem que ficar cuidando o que fala, o que pensa. Ansioso não gosta disso. Por isso, nós temos muitas vezes que considerar muito bem antes de medicar. Hipócrates, pai da medicina, nos deixou um dos maiores princípios sobre lidar com a saúde. Primum non nocere, que significa primeiro não causar dano. Quando eu, ansioso, não quero lidar com a sobrecarga, não quero mudar minha forma de viver, de pensar, de agir, porque isso aí é muito difícil, muito complicado. E eu quero a forma mais fácil, a fuga. Volto a dizer, não estou falando contra medicar, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Estou falando contra limitar-se, limitar o tratamento a isso, a tomar remédio. Aí eu estou tendo uma atitude negativa. E por ter uma atitude negativa, eu acabo fugindo do que tem que ser feito. Já não é fácil enfrentar a ansiedade, mas se eu entender que os sintomas, e por eles me incomodam, e por me incomodarem, me trazerem desconforto, e muitas vezes me trazer até mesmo mais ansiedade, eles podem ser uma coisa que me motive à mudança, porque como eu não quero ter sintomas, então eu vou mudar. E aí se eu medico e tiro o sintoma, você tirou o alívio, você tirou a motivação para a mudança. Então acabei fazendo mais mal do que bem para o paciente ao lhe medicar. Considerar muito bem. Não estou dizendo que a medicação não deve existir. Estou dizendo que eu tenho que entender os motivos pelo qual a pessoa busca a medicação e o profissional busca medicar. Será que eu não estou fazendo também para aliviar a minha ansiedade? Para aliviar, quase me ver livre do paciente de uma vez para poder chamar o próximo e continuar? Porque lidar com o ansioso não é fácil. Ter que convencer alguém que tem que mudar não é fácil. Mudar já não é fácil, mas tem que convencer ele, porque ele não está afim, está afim de resistir à mudança e quer logo só o remedinho de uma vez. E só está ali porque o remédio não consegue, porque a receita é controlada, né? Ele não consegue sem passar pelo médico. Realmente não é fácil para ninguém, nem mesmo para o médico. Então, às vezes, a ansiedade do médico é o motivo pelo qual o paciente é medicado. E
conforme dissemos, não é ser contra a medicação. Nós entendemos bem que alívios são necessários. Seja o alívio medicamentoso, muitas vezes ele é necessário, seja uma boa caminhada ao ar livre, ou atividade física, ela traz esse aumento de dopamina e também de serotonina, do prazer, das endorfinas, do prazer de estar vivo. A atividade física traz isso. Isso me motiva para a mudança. Seja um desabafo com bons amigos, é necessário, sabe? Especialmente para o tenso. O ansioso que é tenso, ele precisa muito dessa questão do desabafo, do colocar para fora. Então o desabafo realmente é um alívio necessário. Seja a religiosidade, a oração, é uma tremendo um remédio. Tremendo um alívio em relação à própria ansiedade. E também faz parte do processo de transformação. Seja quando eu consigo pegar um pouco, então, de sol. O sol, seja pelo calor ou pela produção da vitamina D, ele também é um calmante natural, assim como o oxigênio pela respiração saudável. Teremos uma palestra que vai trabalhar um pouquinho sobre o nosso estilo de vida e nós vamos focar também a questão do exercício respiratório, especialmente a respiração abdominal, porque quando eu respiro com o tórax, além de cansar a minha musculatura que já está fatigada pela própria ansiedade, pela própria tensão, eu ainda não trago a melhor oxigenação do meu sangue, tendo em vista que o principal músculo respiratório, que é o diafragma, é subutilizado. Então, assim, o foco não é o alívio. O foco tem que estar na mudança da atitude, que vai me levar a um processo de transformação do meu viver, do meu pensar. Se eu tenho uma atitude positiva, então eu enfrento o leão da minha ansiedade com menos temor. Já se eu tenho uma atitude negativa, eu acabo fazendo o meu sintoma, que é um grito de alerta, de pequenininho para grandão. Meu sintoma cresce, porque eu vou desenvolvendo tolerância. E para ter o mesmo efeito, preciso de doses maiores. Também existe do lado inverso. O meu sintoma vem por excesso de adrenalina, excesso de cortisol no meu sangue. E esses neurotransmissores, esses hormônios, eles são cada vez mais utilizados e jogados ainda mais para manifestar mais sintomas. É por isso que o ansioso, mesmo tomando remédio, continua sendo ansioso. E cedo ou tarde ele volta a ter o sintoma que tinha antes. A nossa mente é mais poderosa que qualquer baga que nós venhamos a tomar. Por isso nós precisamos ter uma mudança realmente de atitude. E assim, aproveitar a oportunidade. Ou aproveitar a oportunidade de ter um alívio, tá? Também pela medicação, mas não apenas por ela, para aprender a mudar a forma de pensar, a forma de sentir. Aproveitar o nosso tempo de alívio para aprender a ter uma atitude positiva perante a vida. Tudo vale a pena? Existe uma pena para valer a pena. Ou seja, existe um custo. E o custo é o meu esforço, a minha busca, a minha conquista, da minha felicidade, da minha serenidade, da minha tranquilidade, do meu domínio próprio, esse caminho que nós estamos indo para lá. Vale a pena, não é fácil realmente, não é fácil vencer a ansiedade, mas é ainda mais difícil ficar como está. Ainda mais difícil. Por isso, vale o esforço, vale a pena. E no começo é algo artificial. Entenda bem, não é falsidade, é artificialidade. Todo o processo de aprendizagem, no início, ele é um processo artificial. Quando já está aprendido, já está no controle da mente, já está no inconsciente, então eu já aprendi, já virou automático. Mas é porque eu não consigo esse controle automaticamente. É que eu tenho que conquistá-lo, é que eu tenho que interferir com o meu consciente naquilo que é inconsciente, está dentro da minha mente, e eu não consigo, então, desenvolver, eu tenho dificuldade para desenvolver. Mas eu tenho que me esforçar para conseguir. E esse esforço é que as pessoas muitas vezes se acomodam e não querem. Elas já dizem que nossa, a vida já é tão difícil, por que eu vou ter que dar mais essa carga para mim mesmo? Esse é um pensamento que o ansioso tem, cedo ou tarde. A vida já é difícil, por que eu vou dar mais essa carga? Não. Pare com isso, pare e pense. A vida está difícil porque eu estou vivendo de uma forma difícil. Se eu não trabalhar isso dentro de mim, eu não vencerei. E eu preciso vencer. Todo o processo de aprendizagem foi assim. Quando eu aprendi a ler também foi assim. Ninguém chegou e saiu lendo automaticamente. Se você pegar, por exemplo, e ler o que está escrito aqui em cima, Bíblia Sagrada, diz aqui. Mas no começo, a gente lia Bíblia, às vezes até a gente meio que adivinhava, né? Ah, é Biba! Não é Bíblia, é Bíblia, porque leu errado. Tá vendo? No começo a gente quer a pressa, né? A mente ansiosa, ela quer já adivinhar em vez de ler, né? Ir pela memória em vez de ir pela significação. E era assim, né? Saguão, não é saguão, é sagrada. Então daquela depois gra, depois da. É altamente artificial. No começo, todo o processo de aprendizagem, ele é artificial.
Então que você e eu, nós possamos realmente entender isso e dar prioridade para o que é realmente importante, que é o processo de mudança. E não ficar ali em cima do muro e vivendo e aguentando a ansiedade e todo o estrago que ela já causou em nossa vida. Nos diz assim a palavra do Senhor, alguns conselhos dela. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis também vós fazer o bem, habituados que estáis em fazer o mal? Grandes lições na vida, né? Nós não somos pessoas 100% boas. Temos que aprender. Jeremias nos ensina isso. Temos que aprender que nós, por nós mesmos, não conseguimos esse processo de mudança. Porque Deus é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa, sua maravilhosa vontade. Que nós possamos realmente entender isso e clamar para que Ele opere em nós essa mudança. Porque eu até quero fazer o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Nos fala agora Paulo em Romanos capítulo 7, do verso 15 em diante. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos diz isso, relatado por João, o discípulo amado. O discípulo que no começo era conhecido como filho do trovão, ansioso, nervoso, e passa a ser conhecido como apóstolo do amor. Alguém que foi alvo da grandiosa e verdadeira transformação de Cristo. Queres tu também ser transformado assim? Em verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe essa capacidade do cristão, o cristão que realmente segue a Cristo, o cristão que realmente obedece aos mandamentos de Deus, que busca fazer o testemunho de Cristo, conforme a Bíblia diz, que ainda que ande no vale da sombra e da morte, ele não temerá mal algum, porque Deus está com ele. A presença de Deus com ele é motivo para ele regozijar mesmo mediante a provação. Tiago nos diz isso. O primeiro texto vem do Salmo 23. A capacidade do cristão de ir além de si mesmo, além dos seus temores. Isso é algo que só Deus pode dar. E quando você tiver essa experiência com Ele, a experiência verdadeira e real com Ele, porque Ele quer lhe dar essa experiência, você entenderá do que estamos falando. Não apenas teoricamente, mas em sua própria vida. Que os altos e baixos da ansiedade sejam cada vez menos frequentes, menos intensos para ti. Que tu dê a vitória a Deus em sua vida, porque Ele quer vencer e tem poder para isso. Que Ele toque no teu coração. Que você permita Ele entrar.